Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao nosso Deus. Glória a Deus, Trindade, que primeiro nos amou. Deus comunidade, que Jesus se revelou. Deus comunidade, que Jesus se revelou. Viver e conviver em comunhão. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória ao Filho amado, que do Pai vem anunciar grande boa nova para os homens libertar. Grande boa nova para os homens libertar. Viver e conviver em comunhão. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória ao Santo Espírito que o mundo renovou. Vem ensina a todos o que o Filho nos falou. Vem ensina a todos o que o Filho nos falou. Viver e conviver em comunhão. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Glória, glória, aleluia, eis a nossa vocação. Oremos. Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concederam na profissão da verdadeira fé reconhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu da nuvem e permaneceu em Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto isso passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se ante o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, é verdade que gozo do seu favor. Peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade sua. Palavra do Senhor.
Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui neste santuário, a todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação,
pela Paróquia Conectada. Estamos neste domingo, dia do Senhor. Nesse primeiro domingo, após Pentecostes, nós temos a graça e a alegria de celebrarmos a solenidade da Santíssima Trindade. E isso nos faz perceber, amados irmãos e irmãs, que Deus sempre nos ama, que Deus manifesta o seu amor sobre todos nós a todo momento. E é por isso que pede a cada um de nós nesta manhã, dedicada ao Senhor, nossos corações para acolher essa Trindade Santa que vem para estar conosco, que vem para derramar a sua graça, que cria, que salva e santifica a nossa vida. Por isso, celebrar esta solenidade é reafirmar que esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, sempre esteve a nos acompanhar em nossa caminhada, em nossa missão. Por isso que a liturgia de hoje vem com esse propósito, de mostrar de fato o amor de Deus sobre a humanidade. Ele que quer que a sua criação experimente a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira se manifesta em cada um de nós e nesta Eucaristia. E claro, amados irmãos e irmãs, após termos celebrado 50 dias da Páscoa, depois celebrados de fato a descida do defensor, do Espírito Santo sobre a Igreja, neste domingo celebramos de fato um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus em três pessoas divinas, que tem a sua missão. O Deus que cria, um Deus que salva, um Deus que santifica. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E claro, amados irmãos e irmãs, já na primeira leitura, o autor sagrado do livro do Êxodo vem nos lembrar que nós temos um Deus de fato que é compassivo, que é misericordioso, que é bondoso. E esse Deus está em contato com Moisés. É Moisés que sobe ao monte, porque o Senhor o chama, o Senhor o convoca para se manifestar a sua bondade, o seu amor. E o que é mais bonito, que Moisés de fato reconhece a presença do Senhor. E por isso ele diz, nós temos um Deus que é amoroso, que é compassivo, que é paciente. E ao mesmo tempo, Moisés diz assim, Senhor, perdoa aqueles que ainda estão de coração fechado, de coração duro. Olha só, amados irmãos, essa súplica de Moisés ao Senhor é também a nossa súplica, porque muitas das vezes nós ainda estamos de coração fechado para acolher esse Deus que sempre manifesta o seu amor sobre nós. Mas será porque Moisés suplica e pede ao Senhor que tenha misericórdia? Porque nós não reconhecemos tudo que Deus vem fazendo em nossa vida, amados irmãos. Claro, nós queremos que Ele faça tudo para o nosso bem. Mas e nós? O que estamos a fazer para o projeto de Deus, para o seu projeto de amor? E é por isso que Moisés também vem chamar-nos a atenção. Nós suplicamos a misericórdia de Deus. Nós queremos que Ele seja compassivo conosco. Mas precisamos nós fazer a nossa parte, como filhos amados que somos. Não só no momento de tristeza, de desafios. Em todos os momentos nós precisamos reconhecer o amor de Deus sobre nós. Nós estamos aqui e é preciso lembrar disso. Nós saímos de nossas casas porque Deus concedeu essa graça, não por nós mesmos, mas porque Ele tem misericórdia de nós. Ele quer continuar a derramar a sua graça sobre nós, mas eu preciso ir ao encontro dEle. Eu preciso fazer a minha parte. Por isso que celebrar a Santíssima Trindade é reconhecer esse amor de Deus sobre nós. E é por isso, amados irmãos e irmãs, que precisamos realmente olhar para a nossa vida como cristãos. Como estão as nossas escolhas diante da Trindade Santa? O que eu estou a buscar diante de Deus? É estar com Ele, estar em comunhão com Ele. Eu procuro Deus só quando eu preciso, só quando eu necessito.
É preciso nos perguntar cada dia, porque essa é a nossa missão, amados irmãos, de buscarmos estar com o Senhor, porque sem Ele, quem seremos? O que faremos? Estaremos perdidos. Por isso, precisamos a cada momento, a cada instante, buscar estar na sua presença. Por isso que esse momento, nesta Eucaristia, diante desta palavra, nos faz permanecer nessa relação com esse Deus amoroso, com esse Deus que nós dizemos, Ele é compassivo, Ele é cheio de misericórdia. Então, podemos sim buscá-lo a todo momento, porque é Ele que vai nos tirar de toda a aflição, de todo o sofrimento. É Ele que vai nos favorecer a cura, o milagre daquilo que eu estou a pedir, daquilo que eu estou a rogar, para que Ele possa fazer na minha vida. É por isso que precisamos realmente ouvir o apelo de Moisés, quando pede a Deus que Ele tenha misericórdia dos seus filhos amados. E claro, amados irmãos e irmãs, na segunda leitura, Paulo, com a sua catequese também, vem àquela comunidade de Coríntios e diz assim, olha, vamos lembrar daquela mensagem, aquela que o padre faz no início, a mensagem de acolhida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Paulo vai nos lembrar essa acolhida, mas ele vai nos lembrar para que possa reinar na nossa vida, de fato, essa comunhão, essa graça, essa alegria que brota do coração da Trindade. É bem verdade que nós queremos, por algum momento, desvendar o mistério da Trindade. Mas mais do que querer desvendar o mistério da Trindade, é viver de fato toda a ação da Trindade, todos os frutos da Trindade. E Paulo traz para nós os frutos da Trindade: paz, alegria, comunhão, partilha. E nos mostra que temos uma Trindade que não está sozinha. É um Pai, é o Filho e o Espírito Santo, um Deus em três pessoas. E nos mostra que também nós não viemos a este mundo para ficarmos sozinhos, mas para fazermos comunhão, comunidade. E a Trindade é exemplo disso, exemplo de comunhão, exemplo de unidade. E nos chama a viver de fato esse propósito na nossa vida, na nossa missão. Estamos em comunidade, estamos a celebrar a palavra do Senhor, que nos orienta, que nos direciona de fato ao coração da Trindade, que é comunhão, que é amor. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, esse Deus que se faz presente a todo momento não é diferente no Evangelho. É Jesus que mostra de fato todo o amor do Pai pela humanidade. E Ele mesmo recorda tudo que Deus fez por Ele. Enviou o Filho unigênito para salvar a humanidade, para remir a humanidade, tirar todo o pecado dessa humanidade. E vai falando sobre a sua trajetória. É um filho que foi enviado para trazer o amor do Pai. É um filho que vai até as últimas consequências por amor ao Pai. O Pai que confiou a Ele para salvar a humanidade. Mas claro, essa salvação também depende de nós, das nossas escolhas. Nós cremos que realmente o Filho do Homem foi enviado para nos salvar. Nós acreditamos, nós confiamos que Ele veio de fato para nos trazer a verdadeira paz, para nos oferecer a vida eterna. Porque o Pai fez a sua missão, vem realizando a sua missão. O Filho vem realizando a sua missão. E nós estamos no tempo onde o defensor está a exercer a sua missão, o Espírito Santo. Por isso nos faz lembrar dessa trajetória do amor de Deus sobre nós. Ele nos criou, nos colocou neste mundo para vivermos o seu amor. E não bastando, Ele envia o seu Filho para caminhar conosco, passar por este mundo fazendo bem. E nós bem conhecemos, amados irmãos, toda a trajetória do Salvador, desse que veio com a missão de nos salvar, de nos mostrar de fato o rosto amoroso do Pai.
E de fato, celebramos a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse, pelo amor do Pai, sobe aos céus e envia o defensor. E que agora estamos a experimentar. Neste primeiro domingo após Pentecostes, nós continuamos a experimentar esse Deus Espírito Santo, que quer continuar a orientar e direcionar a nossa igreja, para que possamos fazer a escolha certa, tomar a decisão correta. E se nós viermos, se nós estamos aqui, é porque acreditamos que estamos no caminho certo, que podemos sim vencer todo desafio que possa aparecer na nossa caminhada, toda dificuldade que possa aparecer, porque não estamos sozinhos, estamos acompanhados com a Trindade Santa. Isso muito nos alegra, porque nós sabemos e reafirmamos na nossa vida que nós não estamos desamparados. Nós estamos amparados por esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que nesta manhã de domingo, amados irmãos e irmãs, possamos também lembrar de Maria Santíssima. Estamos a encerrar o mês mariano e ela com certeza bebeu dessa fonte da Trindade e por isso também nos ensina e intercede por nós a querer estar perto da Trindade Santa. Que Maria Santíssima nesta manhã possa interceder por cada um de nós, para que a Trindade possa ouvir os nossos rogos, os nossos pedidos e fazer a vontade na nossa vida, para que sejamos de fato sinal da Trindade na comunidade, na família, que possamos ser sinal da Trindade, manifestando a partir de nós a comunhão, a paz, o amor e a alegria. Assim seja. Amém. Em pé, professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Pela força da Trindade, apresentamos as nossas preces. A cada prece, rezemos. Tornai-nos sempre mais unidos e solidários, Senhor. Solidários, Senhor. Senhor, vós que enviastes vosso Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar, fazei que a Igreja seja incansável, defensora da concórdia, para a boa convivência entre as pessoas, nós vos pedimos. Vós que destes a Moisés a sabedoria de acolher vossos mandamentos, movei as autoridades públicas a priorizar programas que atendam os mais necessitados e promovam sua emancipação, nós vos pedimos. Vós que sois um com o Filho e o Espírito Santo, renovai nas comunidades e nas famílias o amor que nos une a todos em meio às diferenças, nós vos pedimos. Vós que acolhestes Jesus Cristo no reino da
glória. Acolhei os falecidos de nossas famílias, nós vos pedimos. Pedimos nesta Eucaristia também por todos aqueles que pedem saúde, pedem cura em suas vidas, física e espiritual, para que a Trindade Santa derrame o seu amor infinito. Rezemos. Atendei, Pai de misericórdia, a todos os nossos pedidos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ofertamos a nossa vida neste santo altar. Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, vivo amor os enlaçais. Só por vós, Trindade Santa, suma origem, todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nós, os filhos adotivos, pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a vós sempre dedicados. Ó Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Pai da graça, fonte viva, luz da glória de Deus Pai, Santo Espírito da vida, que no amor os enlaçais. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. As mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos, santificai pela invocação do vosso nome esta nossa humilde oferenda, e por meio dela tornai-nos uma dádiva perene para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com vosso Filho unigênito e Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Por isso, vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias, cantando a uma só voz.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo Manuel, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. A atender a prece desta família, que reunistes em vossa presença,
Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unido a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, piedade. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
toda tentação da ganância e do poder. Nossas bocas gritem juntos a palavra do viver. A palavra do viver, ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça a nossa comunicação. Na montanha com Jesus, no encontro com o Pai, recebemos a mensagem, ide ao mundo e o transformai. Ide ao mundo e o transformai, ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça a nossa comunicação. Deus nos fala na história e nos chama à conversão. Vamos ser palavras vivas proclamando a salvação. Proclamando a salvação, ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça a nossa comunicação. Vamos juntos festejar cada volta de um irmão, e o amor que nos acolhe, restaurando a comunhão. Restaurando a comunhão, ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça a nossa comunicação. Comunica quem transmite a verdade e a paz, quem semeia a esperança e o perdão que nos refaz. E o perdão que nos refaz, ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça a nossa comunicação. Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça a nossa comunicação. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, proclamando nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade, nós nos pedimos que a comunhão neste sacramento nos sirva para a saúde do corpo e da alma,
por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar um minutinho para os nossos breves avisos. Que alegria podermos ter celebrado a Santa Eucaristia nesta solenidade da Santíssima Trindade. A você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pela Paróquia Conectada. Lembrando que daqui a pouco, lá na Ilha Rasa, da margem esquerda, nós teremos a festa de Nossa Senhora da Consolata. É mais uma comunidade de nossa paróquia que está em festa. Teve o seu trido e agora teremos daqui a pouco a Santa Missa festiva em honra a Nossa Senhora da Consolata. E logo em seguida teremos também a quermesse, lá na Ilha Rasa, da margem esquerda. Então todos nós somos convidados também a prestigiar estar com essa comunidade que está em festa. Queremos lembrar que quinta-feira nós temos Corpus Christi, então todos nós somos convidados também a participar, missa de preceito, solenidade, isso, e todos nós somos convidados a participar. Teremos a confecção dos tapetes, né, bem cedo, para que à tarde, às 15 horas, nós possamos celebrar a Santa Eucaristia e fazermos a nossa procissão com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos então também agradecer a todos os patrocinadores da Paróquia Conectada. Com certeza você que está assistindo, está vendo aí alguns patrocinadores, né? Para que esse momento também pudesse acontecer na nossa paróquia. Outras paróquias estão também nessa transmissão da Paróquia Conectada. E agora também a nossa paróquia, o nosso santuário também está com essa empresa, a Paróquia Conectada, onde é transmitida as missas, os acontecimentos, os eventos de nossa paróquia. Queremos agradecer aos nossos benfeitores que vêm fazendo acontecer em nosso santuário. Nós vamos percebendo, né, as mudanças que tem nas nossas igrejas, né? Temos 31 comunidades e é você, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua colaboração, que vem ajudando também a fazermos as reformas, né, em nossas igrejas, né? Então, muito obrigado pela colaboração de vocês, aos nossos benfeitores. E claro, se você também quiser também, com sua empresa, com sua marca, patrocinar a Paróquia Conectada, é só ir na secretaria e dar o seu nome, da sua empresa, para também patrocinar também a Paróquia Conectada, que está instalada aqui no nosso santuário. Vamos ficar em pé e vamos rezar uma Ave Maria por todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, mas também pelos aniversariantes, né, desse mês que já está se findando, né? Pelo aniversário de Maria Conceição Belo Martins, que completa hoje mais um ano de vida. Também rezamos pelo dom da vida de Edelma de Ávila Camargo e pela vida de Raíssa Maria Braga Manso, que completou mais um ano de vida. Pedimos a Nossa Senhora que possa interceder pela vida desses nossos irmãos, também por aqueles que pedem saúde, pedem cura, para que Nossa Senhora da Guia, Nossa Senhora da Saúde, possa interceder por esses nossos irmãos e também por cada um de nós. Ave Maria. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pedimos as bênçãos de Deus para nós, para nossas famílias, para iniciarmos uma semana sempre na graça, na paz e na alegria da Trindade. Faça um pedido aí no seu coração, o que você precisa para que a Trindade Santa possa realizar na sua vida. Faça nesse momento o seu pedido. Se você precisa de uma cura, de um milagre, peça nesse momento. O Senhor esteja convosco. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Guia, que desça a bênção do Deus, Ele que é todo poderoso,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Ide em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Trindade Santa, como entender? Mistério da fé, quero viver, compreender tua imensidão, mesmo sem perceber, está em tuas mãos.